Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Adaelso Gomes, estamos aqui para lecionar a nossa segunda lição da nossa matéria de Ramatiologia, Doutrina do Pecado. Agora, voltando para a nossa estrutura tradicional do vídeo, né? O nosso vídeo anterior, da lição de número 1, da matéria de Ramatiologia, teve uma estrutura um pouco diferente, mas vamos voltar para a nossa estrutura tradicional através da tela de nosso aparelho celular. A lição de número 2 se encontra na página de número 18 em nosso livro físico. E você que está usando ou utilizando o PDF, página de número 12, A Origem do Mal. Nós já demos uma rápida introdução na lição anterior. Vamos também tentar dar uma rápida pincelada, mas também esclarecedora, através dessa nossa videoaula. Que Deus em Cristo nos abençoe em mais essa jornada. E assim vamos que vamos, com fé e acreditando em nosso Senhor, pedindo com certeza, né, meu irmão, esclarecimento através do Espírito Santo, e assim iremos entender com bastante clareza o que o Senhor tem nos apontado através das Sagradas Escrituras. Mas, todavia, meu irmão, nós temos que entender um pouco a respeito do conceito histórico, a respeito da origem do pecado. Os mais antigos, pais da igreja, ou os que eram assim chamados, eles não falavam muito definitivamente da origem do pecado, conquanto a ideia de que se originou na voluntariedade ou na voluntária transgressão e queda de Adão no paraíso, já se achava escrito por Irineu. Por mais que, todavia, não era algo muito comentado, Irineu já escrevera, né, meus irmãos, que pode ter iniciado de uma forma voluntária. Não foi nada que Deus colocou para existir, mas sim uma forma voluntária, apontando para a queda de Adão no paraíso. Esta se tornou logo a ideia dominante na igreja, especialmente em oposição ao gnosticismo, que considerava um mal inerente à matéria. E como tal produto, meu irmão, isso aqui é algo muito forte, isso aqui é algo muito interessante. O contato da alma humana com a matéria imediatamente a tornou pecaminosa. Essa teoria, naturalmente, priva o pecado do seu caráter voluntário e ético. O pessoal queria simplesmente apontar isso. Eu vou citar o nome do rapaz aqui rapidamente, é o Demiurgo, apontando para uma controvérsia um pouco fora dos parâmetros bíblicos, né? Vou usar essa palavra. Dentro da sala de aula eu vou explicar para os irmãos um pouco mais detalhado. Como a nossa videoaula está sendo gravada, eu vou estar sendo um pouco mais cauteloso. Mas simplesmente, Orígenes, mais na frente, né, vai estar procurando manter isto com a sua teoria de pré-existencialismo. Nós iremos comentar um pouco mais sobre isso, sobre o pré-existencialismo, pelagianismo, agnostianismo e outras coisas. Mais para frente aí nós iremos estar comentando, até mesmo sobre o semi-pelagianismo também, que é algo também que muitas pessoas têm aderido em nossa geração, né, meus irmãos? Mas isso aqui é algo muito interessante, porque quando Orígenes ele vai estar procurando manter isto com a sua teoria do pré-existencialismo, e segundo ele, as almas dos homens pecaram voluntariamente numa existência anterior, e, portanto, entraram no mundo numa condição pecaminosa. Essa ideia platônica estava tão sobrecarregada de dificuldades que não pôde encontrar aceitação geral. Contudo, durante os séculos XVIII e XIX, foi definida por alguns filósofos, né, irmão? 5, 8 filósofos, que, em geral, o chamado pai da igreja grega do terceiro e do quarto século, eles mostravam certa indignação para reduzir entre o pecado de Adão e os dos seus descendentes. Ao passo que os pais da igreja latina ensinavam cada vez com maior clareza que a atual condição pecaminosa do homem encontra a sua explicação na primeira transgressão de Adão no paraíso. Os ensinos da Igreja Oriental culminaram finalmente num pelagianismo que negavam a existência de alguma relação vital entre ambos, enquanto que os da Igreja Ocidental chegavam ao seu ponto culminante no agostinianismo, né, que aceitava o fato de que somos culpados e corrompidos em Adão. E o semi-pelagianismo, né, meu irmão, admitia a conexão adâmica, mas sustentava que isso explica apenas a corrupção do pecado e não simplesmente a culpa. Nós iremos estar expondo um pouco mais sobre isso aí em lições futuras. Eu acredito que vai ser de bastante esclarecimento para a vida dos irmãos. Não tem como a gente falar tudo
videoaula para o vídeo não ficar muito estendido, né, meu irmão? Tenho tentado gravar um vídeo um pouco mais curto, de 15 a 20 minutos, mas vamos que vamos. Vamos ver o tamanho que vai ficar isso aqui, mas eu vou fazer de tudo para dar um rápido resumo para os nossos amados irmãos. Mas já te convido a deixar o seu joinha, inscrever-se em nosso canal, meu irmão. 80% das pessoas que têm acompanhado o nosso conteúdo não é inscrito em nosso canal. Então vai lá, se inscreve, se esse conteúdo tem te ajudado, escreve, deixa o seu joinha e vamos que vamos participando da graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através, né, meu irmão, desse entendimento que ele tem nos passado através das Sagradas Escrituras. E se esse conteúdo tem te abençoado, deixa lá o teu joinha, inscreve-se em nosso canal e nos ajude também compartilhando o nosso material. Meus irmãos, vamos lá. A origem do mal. Eu já dei uma rápida introdução para os irmãos aqui. Eu tenho certeza que foi muito legal, foi muito importante, mas vamos lá. Uma das maiores questões a ser resolvida para os filósofos e teólogos de todos os tempos é o problema do mal. Sim, meu irmão. Obviamente, né, dentro da sala de filosofia, quanto à sala de teologia, é uma das principais perguntas que nós recebemos. Qual é a origem do mal? O mal, porventura, ele terá fim? O mal é culpa de Deus? São perguntas semelhantes a essa que nós ouvimos dentro de salas teológicas, quanto também dentro de salas filosóficas, né? Necessariamente são usadas duas palavras nas Escrituras em relação ao mal com um sentido completamente distinto. No primeiro, refere-se ao mal no sentido mais rudimentar do termo da origem completamente maligna. Eu estou exatamente aqui agora, meu irmão. No segundo. Exatamente aí. Vamos lá. No segundo, é quando se diz que Deus cria o mal, conforme diz em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. No original hebraico, a palavra usada aqui para o mal é simplesmente ra. E necessariamente não significa pecado, mas quer dizer tristeza ou aflição, que pode levar uma pessoa ao arrependimento. Isso está também para enriquecer o nosso conteúdo, nosso material, segundo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. Também muitas vezes não se sabe a origem dessa espécie de mal. Isso aqui é importante de se entender. Muitas vezes não se sabe a origem desta espécie de mal. Isaías 47, versículo 11. Se existe um Deus todo-poderoso e onisciente, por que ele permitiu que tanta maldade e tanta agonia possam existir neste mundo? Se perguntarmos, todos têm sentido apresentados de muitas maneiras e respondido com as mais diferentes respostas. O mistério do mal. Meus irmãos, isso aqui é algo muito importante. Essa matéria é uma matéria muito importante. Meus irmãos, eu estou aqui agora para os filósofos. Eu não vou me aprofundar muito, obviamente, aqui dentro da nossa sala teológica, no ponto de vista virtual, né, meus irmãos? Mas no presencial vou tentar esclarecer um pouco mais para os irmãos. E se você tiver alguma dúvida, você que mora longe, em outra cidade, em outro local, e não consegue estar vindo, estar cooperando conosco aqui presencialmente, mas esse conteúdo tem te abençoado também mesmo estando longe, que você venha estar em nome de Jesus, compartilhando juntamente conosco aí nosso conteúdo. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp, no 22 999 68 3272. Entre em nosso grupo de teologia que está na descrição do vídeo. Agora mesmo acabamos de receber uma notificação do nosso irmão aqui, na realidade a escola, né? Escola Teológica Forjado na Mão de Deus. Boa aula, acabou de comentar em nosso vídeo aí. Que Deus te abençoe. É o nosso pastor, que é professor lá, o nosso pastor Washington de Oliveira. Que Deus te abençoe, meu pastor, em nome de Jesus. Vamos lá, mesmo. Isso aqui, essa origem, é uma origem muito importante. Mas vamos lá, continuar nesse rápido resumo, pois nós entendemos que para os filósofos existem dois tipos de mal, o físico e o metafísico. O físico é apenas uma consequência do mal maior, que seria consequência do mal maior, que seria o metafísico. O mal chamado físico e moral, que domina o mundo humano, é coisa bem patente aos olhos de todos. Meus irmãos, isso aqui é algo muito interessante. Vamos lá. Para lembrar o sofrimento e a morte, bem como a ignorância e a concupiscência,
em sua atual intensidade. Cada dia mais as pessoas fartam-se da razão. É natural. Meus irmãos, é interessante. Vamos sair um pouco da teórica, vamos partir agora para a parte prática. Por quê? Porque na parte prática eu vou trazer um exemplo de um pai e uma mãe cuidando do seu filho. Pode ter certeza que um pai e uma mãe, eles não criam seu filho para ser, vamos lá, um bandido, um assaltante. Não, ele cria um filho como um ser humano. Mas, infelizmente, alguns, né, eles se tornam, no decorrer da sua vida, eles se tornam bandidos, se tornam um assaltante, né, meu irmão? Agora a língua até enrolou agora. Mas, obviamente, os seus pais não criaram ele para isso. Assim também foi o homem. Obviamente, Deus não criou o homem para o mal. Mas, infelizmente, ele foi se tornando mal. Eu já falei isso em aulas anteriores. Por exemplo, Deus deu sabedoria para o homem conhecer plantas que vão estar apresentando para ele algumas formas medicinal, que vai estar curando carne, que vai estar curando vida. Mas, todavia, o homem com esse entendimento tão grande, ele vai estar fazendo o quê? Armas biológicas. E dessas armas biológicas, ele começa a se autodestruir, começa a automaticamente estar se matando, e cada dia mais e mais ele está indo para um lado muito mal, né, meus irmãos? Assim também como armas de fogo, Deus deu sabedoria para o homem na construção, para estar construindo tanto casas quanto máquinas, e com isso, através da pólvora, ele fez a arma de fogo e automaticamente tem se matado. Mas não que isso seja a vontade de Deus, mas sim a sabedoria a qual o homem adquiriu pelo nosso Senhor, e infelizmente ele tem usado para a parte má. E isso aqui é muito importante de se entender. Vamos lá, meus irmãos, eu estou exatamente bem aqui. Ao pensar nisso, Epícoro, filósofo grego que vem citando através de suas ideias em Atos capítulo 17, versículo 18, chegou a pôr em dúvida o poder absoluto de Deus em relação ao mistério do mal. Meu irmão, isso aqui é uma complicação muito grande, né? Essa posição de Epícoro aqui é uma posição muito preocupante. Ele vai estar se baseando em Atos 17, versículo 18, fala na tua Bíblia, medita nela lá um pouquinho, e ele começa a falar algumas indagações. Olha só. Ou Deus quer remover a maldade deste mundo, mas não pode, ou ele pode, mas não quer. Ou ele não pode e nem quer, ou finalmente ele tanto pode como quer fazê-lo. Se ele tem vontade, mas não poder, isso mostra fraqueza, o que é contrário à natureza de Deus. E se ele tem o poder, mas não a vontade, isto mostra indiferença. Isso também é contrário à sua natureza. Se ele não pode e nem quer, então é impotente quanto à sua natureza e, consequentemente, ele não pode ser Deus. E se ele pode e quer, então de onde vem o mal? Ou por que ele não o impede? Meus amados irmãos, isto aqui são as argumentações muito preocupantes de Epícoro. Por quê, meus amados irmãos? Nós vamos entender, de acordo com Eclesiastes, capítulo de número 3, que existe tempo determinado para todas as coisas, que é exatamente o que nós iremos tocar neste assunto que vai estar vindo aí. Quando o mal terá fim. Olha só que argumentação importante. Alguns filósofos cristãos também questionam o problema do mal, discutindo e indagando. Por que Deus, que é onisciente, permite a entrada da serpente no jardim para tentar o primeiro casal? E, semelhantemente, quando será que o mal terá seu fim? Nós nunca devemos julgar a Deus e sua maneira de proceder dentro de certos critérios estabelecidos pela própria imaginação humana. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos estar levando Deus na nossa imaginação humana, carnal, como se Deus fosse humano, como se Deus fosse carnal. Isso aqui é algo muito interessante. Nós temos que entender as responsabilidades de Deus e a responsabilidade humana. Deus criou, Deus formou. E o que é interessante em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 13, que não existe nenhuma tentação maior do que o homem possa suportar. Algo semelhante a isso, meu irmão, é muito interessante de se tocar, porque Adão e Eva não foram tentados
no jardim em consequências extraordinárias, não. Eles tinham a oportunidade de negar, eles tinham a oportunidade de dizer não. Mas, infelizmente, essa não foi a escolha deles, essa não foi a argumentação deles, que teria sim que ter sido, mas todavia não foi. Isso aqui é importante de se notar, porque, olha só, deixa eu ler aqui, senão eu vou falar muito e não vou ler, né? Vamos lá. Nós nunca devemos julgar a Deus em sua maneira de proceder dentro de seus certos critérios estabelecidos pela própria imaginação humana. Assim como Adão culpou Eva, assim como a Eva culpou a serpente, nós queremos muitas vezes estar tirando a nossa responsabilidade e estar culpando quem não tem muita coisa a ver. Por exemplo, vamos lá trazer para a prática. Nós olhamos para o continente africano, percebemos que o continente africano é o continente mais pobre de todo o mundo. Mas, meus irmãos, será que ele é pobre simplesmente porque não tem substância necessária para alimentar a sua população? Ou porque tem homens gananciosos que têm muito enquanto tem um grupo que não tem nada? Obviamente, né, meu irmão? Se nós abrirmos um pouquinho nossos olhos do entendimento, nós iremos estar compreendendo que muitas pessoas têm muito, muito de sobejar, até mesmo esbanjando o que não era para esbanjar. Enquanto isso, em contraponto, tem sim um grupo de pessoas que estão padecendo fome e necessidade. Então, tem substância necessária para todos sobreviverem. Mas, infelizmente, o homem é mau. O homem é mau e, infelizmente, quer tudo para si e nada para o próximo. Aí, muitas vezes, nós já queremos olhar. Se Deus é bom, então por que tem fome no continente africano? Porque o homem é mau. O homem não usa a administração a qual Deus colocou sobre si, mas simplesmente ele quer apenas trazer para si e que o outro fique para lá. Isso aqui é uma preocupação, porque tudo queremos estar colocando na conta de Deus e queremos estar rejeitando as nossas responsabilidades como cidadão, como administrador de Deus sobre esta terra, e isso é muito importante para nós sabermos diferenciar o que é para Deus fazer e o que é para nós fazermos. Então, obviamente, o homem é uma das principais causas da maldade, por causa da malícia do seu coração. Olha só, Deus é todo-poderoso, como também todo-poderoso e ele pode e quer remover o mal. E Adão e sua mulher não foram tentados acima de sua capacidade. Olha só, meu irmão. Isso aqui é interessante, ó, essa citação, esse versículo de 1 Coríntios, aonde está aí azulzinho agora? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vamos lá. Tanto a filosofia como a teologia têm manifestado suas diferentes opiniões concernente ao problema do mal. Mas na maioria desses casos, faltou ser empregado o fator tempo. Para todo e qualquer propósito tem um tempo determinado e, consequentemente, existe um tempo para exterminar o extermínio do mal. Um dia este tempo chegará, porque o mal pertence ao tempo e o bem é que pertence à eternidade. Nós temos que entender isso. Para tudo tem um tempo. O mal não é da eternidade. Não, não, não. O mal não é da eternidade. E quando este período ou este tempo findasse, então também chegará o período do mal. Chegará, acabou-se, foi-se embora. Por quê? Porque na realidade o que pode ser levado para a eternidade é apenas o bom, porque o bom ou o bem é eterno, porque o nosso Deus é bom. Não é isso que o salmista falou? O nosso Deus, ele é bom. A sua misericórdia, meu irmão, se nós apontarmos para os atributos de Deus, iremos compreender dentro dos atributos de Deus sobre a perspectiva do mundo, a qual muitas vezes nós não queremos enxergar. Se trouxéssemos cada dia mais e mais o caráter de Deus para a terra, obviamente o mundo seria outro. Mas enquanto isso não acontece, nós continuamos clamando, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas nunca, nunca tirando a responsabilidade humana, que é algo para o ser humano fazer, e apontando para Deus. E isso é uma grande preocupação, e isto, meu irmão, é uma argumentação muito rasa. Tem coisa que é para eu e você fazer. Porque o continente africano
está passando muita necessidade. Meu irmão, porque tem um grupo de pessoas que, infelizmente, eles não querem, pode, mas não querem estar ajudando. E não tem como colocar a culpa em Deus por causa disso, né, meu irmão? O homem, infelizmente, o homem é mau. Deus, através de Cristo, ele aniquila todo o mal e qualquer sistema ou esquema ou influência do mal. O mal surgiu por causa do pecado. E haverá um dia no estado eterno, quanto o pecado, quando o pecado não mais existirá, e com ele será banido todo o mal. João capítulo de número 1, versículo 29, Apocalipse capítulo 21 e versículo 4. Meus amados irmãos, novamente eu repito, o mal terá fim. O mal terá fim. O mal não é eterno. Por quê? Infelizmente, né, meu irmão, quando o ser humano caiu, aconteceu muitas coisas a qual nós tínhamos que ter comentado, mas infelizmente não dá tempo, né? Mas eu já te convido a estar lendo isso aqui sobre o pecado original, a extensão do pecado. Isso aqui é algo muito interessante. Nós iremos tocar isso na nossa aula presencial e é muito interessante. Mas como eu já toquei para os irmãos aqui, por exemplo, antes da queda, antes do pecado original, por exemplo, não existia espinho, espinho no lemoeiro, não existia espinho em muitas árvores a qual tem hoje, porque infelizmente o pecado não atingiu apenas a raça humana, mas atingiu até mesmo a natureza, né, meus amados irmãos? Atingiu o mundo no sentido geral. Diz o apóstolo Paulo, né, que até a própria natureza ela está gemendo, esperando o dia da redenção. E isso é muito importante, meu amado irmão, porque o pecado atingiu todo mundo. Todo mundo. E, infelizmente, estamos embaixo deste pecado. Isso eu falo da humanidade, né? A humanidade sem Cristo. Mas quando Cristo vem, Deus, através de Cristo, ele aniquila todo poder e qualquer sistema, esquema ou influência do mal. O mal surgiu por causa do pecado. E haverá um dia no estado eterno, quando o pecado não mais existirá. E com ele será banido todo o mal. Louvado seja o nome de Jesus. Não te preocupe, o mal é passageiro, mas todavia o bem é eterno. Virá um dia que nós iremos gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? E isso aqui é muito importante, meus irmãos. Enquanto isso não chega, continuamos constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tá? Que Deus aqui te abençoe por esta rápida videoaula. Meus amados irmãos, perdão pela qualidade do nosso áudio, a nossa voz está um pouquinho debilitada e também estamos numa correria tremenda, tá? Mas a próxima videoaula, cada dia mais e mais vai estar melhorando aí. Que Deus em Cristo te abençoe. E se esse conteúdo foi uma bênção para a tua vida, deixa o seu joinha, inscreve-se em nosso canal, porque mais de 80% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo não é inscrito em nosso canal, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e vamos que vamos. Nos encontramos novamente na aula de número 3. Esta aula aqui, a culpa e o juízo do pecado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.